Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre as projeções econômicas para o segundo semestre. O mercado financeiro projeta a Selic em 11,75% ao ano até o fim de 2023. O segundo semestre deve ser mais aquecido do que o primeiro, mas o compasso ainda é de espera. O Congresso Nacional discute temas fundamentais como o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Inflação, juros, emprego e crescimento. As projeções econômicas em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o economista André Perfeito, mais uma vez participando da programação da Jovem Pan. André, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra sempre te receber para a gente fazer uma análise da situação econômica no país. Bem-vindo sempre. Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí para esse bate-papo aí. Tem muita coisa para a gente debater a respeito do segundo semestre, uma agenda intensa essa semana. Exato. Bom, nos últimos dias nós tivemos alguns indicadores, né? Principalmente falando sobre o varejo, alguns indicadores de queda do PIB para esse ano, com base no segundo semestre. Eu te pergunto, as projeções para os próximos meses até o fim do ano, são muitos os indicadores que a gente tem que aguardar, mas é sempre importante falar do ponto de vista do consumidor, né? O que o consumidor pode esperar para esse segundo semestre com esses levantamentos também? Bem, vamos primeiro começar com os dados do varejo, né? Veio o número aí apresentando estabilidade nos dados de junho. Só que em abril e maio você teve queda de 0,1 e 0,7. Então, muito provavelmente, a gente deve ver o PIB do segundo trimestre retraindo um pouco em relação ao primeiro trimestre. É disso que se trata, né? E vale notar o seguinte, né? O PIB do primeiro trimestre veio muito forte, né? Veio 1,9 na variação trimestral, muito por conta da pujança, né, do mundo agro, né? Você teve um resultado para lá de excepcional no primeiro tri. Então, é natural, até não é razoável supor que ia continuar subindo, isso que eu quero dizer. Mas, de forma geral, você vê ainda uma atividade econômica ainda tímida, né? E isso daí ganha um peso, esses dados aí, se eventualmente o PIB do segundo tri cair, porque as contas nacionais trimestrais, que justamente são os números do PIB, são divulgados tradicionalmente logo depois de consolidados dados de junho, né? E isso daí quer dizer que no primeiro, eles vão divulgar, o IBGE vai divulgar no dia 1º de setembro, os dados das contas nacionais. E a reunião do Copom é dia 19 e dia 20 de setembro. Então, se a atividade econômica está fraca, isso implica dizer que dificilmente o Copom não vai cortar em 50 pontos base a taxa Selic na próxima reunião. Eles vão cortar. E aos poucos isso daí vai começar a chegar ao consumidor final, né? A taxa de juro a taxa Selic é um dos componentes da taxa de juro para o consumidor final. Mas o que a gente tem aí no limite, né, é uma perspectiva que existe um espaço, por assim dizer, né, de juros um pouco mais baixo, que pode facilitar a vida dos brasileiros mais no final do ano e no começo do ano que vem. Mas agora ainda talvez não vai se sentir tão forte no bolso. Ainda há muita cautela. Agora, André, o que eu acho é o seguinte, você se diferencia de outros analistas econômicos porque você faz também uma leitura política de muitas questões econômicas, né? E você já falou sobre os juros. É interessante que acho que a gente nunca teve uma celeuma tão grande envolvendo o governo com o Banco Central, nesses tempos do Banco Central independente. Se quiser puxar o histórico, a gente se lembra do vice-presidente José Alencar fazendo críticas, mas o Banco Central hoje é um órgão diferente do que era, pelo menos é independente. E eu te pergunto, será que as críticas vão ter uma redução a partir de agora, porque o Banco Central volta a fazer cortes de juros? Talvez não o ideal que o governo pensaria ou queria. Todos nós queríamos juros mais baixos, mas do ponto de vista técnico sempre há um pé atrás, não é? Olha, tem, eu acho que algumas dimensões dessa discussão. De fato, por exemplo, o Lula vai parar de falar mal do Banco Central, do Campos Neto? Dificilmente, ele vai continuar falando desse jeito. Mas isso daí é um pouco a estratégia do presidente, né? Em tentar criar uma espécie do que a gente chama de mercado financeiro de hedge, um seguro. É como se ele falasse o seguinte: olha, eu estou tentando fazer a economia crescer, mas o Banco Central não deixa. Essa discussão é uma discussão meio que para a plateia, eu posso dizer dessa forma, mas também faz parte do jogo político, né? O presidente Lula vai fazer desse jeito, né? Da mesma forma que outros presidentes pressionavam, né, os ministros da economia, né? Se lembra, às vezes, até o próprio presidente Bolsonaro, né? Falando, até queria fazer mais, mas não deixam, e por aí vai. Agora, o que a gente tem aí
que é importante é o seguinte: o Banco Central indicou que vai cortar a taxa de juros mais forte no curto prazo. Tudo bem, a taxa Selic deve ir para o final do ano não em 12%, que nem o mercado esperava, mas para 11,75%. Mas o próprio Banco Central disse que eles vão deixar a taxa de juros acima da neutra. O que isso quer dizer? Eles veem desafios para a inflação no médio e longo prazo. Logo, não é razoável supor, do ponto de vista da política monetária, que eles cortem muito mais a taxa de juros. Eu acho que eles vão levar a taxa Selic até 10,75%, que vai ser no começo do ano que vem, e param. Alguém pode perguntar e falar, poxa, mas não vão cortar tanto mais a taxa de juros? Isso daí é ruim. Na verdade, não. O Banco Central, ele controla com a Selic a taxa de juros de um ano, a taxa de juros de curto prazo. Mas vamos supor que eles saem cortando até 9%, 8%, que seja a Selic, né? Isso faria o mercado imaginar, bem, se cortou tanto a taxa de juros agora, vai ter mais inflação, logo os juros mais longos vão ficar mais altos. E isso é um problema. Porque quando você compra um carro, um financiamento imobiliário, enfim, qualquer bem de consumo durável, né, o mercado ele não olha a taxa Selic, eles olham os juros de 3, 5, 10 anos para frente. Né? Então, não cortar a taxa de juro tanto pode ter um efeito análogo de cortar a taxa de juro no sentido que vai segurar um pouco mais o mercado. Mas voltando à dinâmica política, eu não espero nenhum refresco para o Banco Central, não. O Campos Neto ainda vai ter que aguentar muita reclamação da classe política, né? E também de parte do empresariado, vamos ser francos, né? Tem muitos empresários que estão querendo o mais rápido possível que essa taxa de juros caia. Pois é, essa análise é interessante. Agora, para explicar para a nossa audiência, né? A taxa Selic é uma referência para o mercado. Na prática, muitas vezes as taxas são ainda maiores. Se você fala de taxas cobradas em relação a consumo, do cartão de crédito, aí são juros escorchantes, como a gente sempre disse, né? Por que a Selic é essa referência e, na prática, as taxas são ainda mais altas? Olha, acho que a analogia que a gente pode fazer é o seguinte, é que nem um restaurante que tem um prato feito, né? O arroz e feijão é um componente fundamental de qualquer refeição de brasileiro. Só que às vezes o preço do arroz e do feijão até pode cair, mas o dono do restaurante pode falar, bem, eu não vou baixar o preço agora porque eu quero recompor margem de lucro ou outros componentes desse prato, né? Sei lá, a carne, não está... frango, que seja, né, salada, pode estar mais alto, né? Então, assim, não é automático esse processo, né? A gente sabe que existe possibilidade de cair mais forte o juro para o consumidor. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, na medida que os juros caem e na medida que a perspectiva é um pouco melhor para a atividade, o sistema financeiro pode se tornar mais disposto a dar dinheiro, porque ele acha que não vai ter tanta inadimplência, porque a atividade está melhor, né? A gente viu dados do desemprego, por exemplo, está caindo o desemprego, né? Então isso daí sugere que não vai ter inadimplência. Logo, isso é um dos componentes desse prato, né? Por assim dizer. Mas, de novo, não é automático de forma alguma, isso daí é uma parte, é só uma discussão, é que nem um produtor rural que de repente viu que o fertilizante ficou mais barato, mas de repente ele quer recompor margem de lucro, ou de repente caiu o fertilizante, mas o transporte está mais caro. É uma matriz de decisão aí que, insisto, não é automático, mas a gente está num bom caminho. Acho que vai cair, mas não é já não. Estamos conversando com o economista André Perfeito, participando dessa edição do nosso Diálogo Jovem Pan. Ô André, você falou um pouco sobre a inflação, queria fazer um comentário em relação a isso e as projeções inflacionárias ainda para esse ano, porque nos últimos dias a gente teve alguns indicadores, como o IPCS saiu com uma leve alta, né, praticamente estável, mas uma sinalização de alta, e há um zum em todo mundo em relação a juros. O governo americano aumentou a taxa recentemente, e eu pergunto, qual deve ser o comportamento da inflação? Claro que cada país tem um comportamento diferente, mas as consequências internacionais sempre batem a porta. Para esse segundo semestre, o comportamento inflacionário deve ser mais baixo, mais estável, ou é possível alguns repiques? Eu acho que tem a possibilidade de alguns repiques, mas vamos dividir essa questão em duas. Primeiro, do cenário externo. Se é verdade que os Estados Unidos podem entrar numa recessão, eles estão subindo a taxa de juros, isso, em tese, é preço para baixo, né? Você vai ter preços mais comportados lá fora. Por sinal, a boa notícia, talvez, para o Brasil é que agora o Brasil subiu a taxa de juros antes de todo mundo. E agora a gente pode baixar enquanto os outros ainda estão com taxas altas ou subindo. Então,
o Brasil estava lutando essa luta sozinho, né? O Banco Central brasileiro estava tentando segurar todas as pontas ao mesmo tempo. Agora tem a ajuda do setor externo, né, nesse sentido, né? Agora, por outro lado, a gente viu a inflação vindo muito baixa aí nessas últimas medições, né? Tivemos deflação até importante, né, em alguns indicadores como IPCA, IPCA 15, enfim, né? Agora, se antes a boa notícia é que estava ruim, ou seja, a base era tão desfavorável que qualquer coisa parecia que era melhor, agora a gente está entrando num terreno que é um pouco diferente, ou seja, a notícia ruim pode ser que esteja bom, ou seja, não vai ser possível imaginar taxas de inflação negativas o tempo todo. Esse que é meu ponto. Então, sim, podemos ver, de forma geral, algum tipo de alta, né, de inflação. Mas, de novo, nada, por enquanto, nada sugere sair do controle isso, né? A única preocupação que eu tenho com a inflação mais forte mesmo, existe uma defasagem importante do preço da gasolina doméstico em relação à variação internacional. Já está em torno de 24%, 23%. Estava um pouco mais, algum tempo atrás, mas agora está nesse patamar. Isso daí vai ter que ser repassado aos poucos para o consumidor, né? Agora, cabe à Petrobras decidir qual é a melhor estratégia para isso e, mais do que decidir, comunicar aos poucos ao mercado, porque senão vai gerando uma espécie de conta-erro, né? Isso daí o mercado vai falando, poxa, vai ter que subir, e aí as expectativas não caem, né? Então, mas esse eu acho que é o maior problema, né? Essa transmissão do preço internacional para o preço doméstico. A Petrobras disse que não vai transferir tudo de uma vez, e eu até concordo, né? Eu acho que passar essa volatilidade toda para o mercado brasileiro não precisa ser desse jeito tão automático, mas também não dá para tampar o sol com a peneira, né? Uma hora, se essa diferença é muito grande, você precisa fazer isso, senão você pode até ter problemas na cadeia de distribuição de combustíveis aqui no Brasil. Então, isso daí acho que é o maior problema que o Brasil tem de inflação nesse segundo semestre, na minha opinião. E qual que é a instabilidade que isso provoca em relação a essa política de preços da Petrobras, não mais necessariamente apenas atrelada ao mercado externo? Porque muitas vezes a gente ouve até a palavra tarifaço, né? Quando se repassa tudo de uma vez para o consumidor. A gente pode ter um tarifaço na gasolina, no petróleo? Não, tarifaço, eu acredito que não. Isso daí, essas são aquelas palavras que tem que tomar cuidado de falar, porque vai que dá ideia para ir para o pessoal, mas não, eu acho que não é o caso de jeito nenhum. A questão é o seguinte, né? A Petrobras, pensando em termos macroeconômicos, né? Ela adotou uma estratégia muito draconiana, muito forte, para tentar disciplinar a companhia, né? E ligou tudo de uma vez só ao mercado internacional. Se mostrou com problemas isso. Vale lembrar os problemas que o governo anterior teve com a oscilação de preço de gasolina. Não foi pouca coisa, né? Eu acho que existe espaço para você construir, vamos dizer assim, uma estratégia mais suavizada, mas o problema não. Acho que a questão que está na mesa agora é o seguinte: a Petrobras tem que comunicar exatamente como ela pretende fazer isso. Ou, se não comunicar, pelo menos ir aos poucos fazendo os movimentos no sentido de suavizar essa distorção. É uma nova política. É que nem antigamente, né? Antigamente já tinha o teto dos gastos, né? A regra era muito simples, mas também gerava problemas gigantescos, né? Agora cabe implementar isso, mas, de novo, tem todo um trabalho que o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, tem que fazer de deixar claro esse processo. Isso que é o mais importante. André Perfeito, economista, participando da programação aqui da Jovem Pan. André, ainda falando sobre as questões relativas ao consumo, ao consumidor, né? A gente teve recentemente o programa Desenrola, uma tentativa de amenizar essa questão do superendividamento das pessoas. Eu pergunto, de que forma economicamente é possível fazer a leitura da situação dessas famílias? Isso, no médio prazo, se não se resolver, pode virar alguma coisa de insolvência, de que ninguém consegue pagar mais nada, os bancos têm que se preocupar, ou é possível uma reversão? Tudo depende, claro, da atividade econômica, né? Tem a ver com a atividade econômica, mas tem a ver também com uma questão, né? A gente tem que lembrar que a Selic, a taxa de juros, estava em 2%, né? E depois o Banco Central, ao longo do ano passado, né, desde o ano anterior, na verdade, também, né, começou a apertar o cinto, né? Saiu de 2 para 13,75. Isso foi um choque
no balanço das famílias e das empresas, diga-se de passagem, né? Não foi só as famílias que estão sofrendo. Então, a gente tem que criar uma situação onde você libere as pessoas para o consumo, mais uma vez. Desculpem. Libere as pessoas para o consumo, no sentido de que tem que tirar esse peso muito forte, né? Agora, não me parece, por hora, que exista um risco sistêmico de inadimplência das famílias e dos empresários, das empresas. Não é isso que se trata. Mas isso vai ser resolvido com, de um lado, uma taxa de juros um pouco mais controlada, programas de suavização disso, como o Desenrola. Isso daí é importante, sim, especialmente para os menos favorecidos, enfim, as pessoas com menos renda, isso daí é muito importante. Mas o mais importante é melhorar a renda das pessoas. Isso daí vai acontecer à medida que a taxa de desemprego continue caindo e a gente consiga ver aos poucos o salário, a renda real das pessoas subindo. Isso daí que vai aliviar efetivamente esses problemas de fundo, né, no mercado de crédito brasileiro. André, eu me lembro de uma ex-diretora da Fiesp, a Clarice Messer, não sei se você se lembra dela, que ela sempre falava o seguinte: a grande preocupação da indústria é se houver um aquecimento acima do esperado no segundo semestre, a indústria pode não dar conta da demanda, das encomendas, das expectativas. Será que isso pode acontecer nesse segundo semestre ou nem tanto? Olha, eu espero que aconteça e a gente tem esse problema, né? No sentido de que, olha, a indústria não está dando nem conta. O resultado disso pode ser um pouco mais de inflação. A gente tem que lembrar que o que ajudou muito a inflação nesse primeiro semestre foi um comportamento muito benigno do Grupo Alimentação e Bens Industriais. Não deve continuar tão simples isso, mas assim, a indústria precisa passar por esse sufoco, no sentido de não ter nem como ofertar direito isso, porque é isso que vai forçar os empresários a quererem voltar a investir ou reabrir as fábricas que fecharam. Tem que estressar o tecido econômico. Imagina que você tem exatamente um tecido, como se fosse no corpo mesmo, você vai estressar aquele músculo para voltar a ter atividade. É assim mesmo que funciona. Agora, obviamente, né, os empresários vão usar esse momento, no primeiro momento dessa melhora da demanda, para recompor margem de lucro, né? Normal, né? Imagina que você é um empresário do lado industrial, você está passando aí pelo deserto, sofrendo muito, deu um alívio, né? Você vai primeiro se recompor, né? Para depois começar a repassar essa atividade, essa melhora da atividade para a sociedade, faz parte. Então, sim, no segundo semestre, isso é um dos desafios. Vai continuar uma situação tão tranquila, bens industriais? Talvez não, né? E isso daí não necessariamente é uma má notícia, esse é o meu ponto. Só que vai chamar a atenção de todo mundo. Entendi. André, agora falando sobre as grandes discussões, né, do Congresso Nacional, acho que o Congresso nunca esteve debruçado em tantas pautas econômicas ao mesmo tempo, como a gente vem acompanhando, o arcabouço fiscal, a própria reforma tributária e as metas fiscais, né? A meta fiscal, isso ainda na discussão da LDO, o orçamento para o ano que vem, a LDO que nem foi aprovada ou seja, os parlamentares não podiam nem ter saído de recesso, foi uma espécie de recesso branco. Eu pergunto em relação à meta fiscal, para que o público possa entender também e a gente traduza. Quais são os riscos do governo não bater essas metas? Aliás, já se diz que essas metas não serão cumpridas nos 2 próximos anos. É isso mesmo? Olha, aparentemente a situação não está tranquila para cumprimento da meta. Agora é o seguinte, o instrumento do arcabouço fiscal impõe o seguinte: se não cumprir meta, no ano que vem vai ser gasto menor, né? Eu imagino que eles vão fazer um esforço ainda muito grande esse ano, 2023, para conseguir atingir ou chegar perto das metas, né? Por mais que ainda esteja claro que vai ser muito difícil isso, né? Por que eu acho isso? Por uma questão muito... que nem você colocou, né, Thiago? Eu gosto de misturar política e economia. A gente tem que lembrar que o ano que vem é ano eleitoral. Se eles forem gastar mais, provavelmente eles vão querer gastar mais em 2024. Então tem um jogo aí que eu acho que não é irrelevante, que me faz pensar isso. Agora, de fato, né, a gente está numa situação onde o arcabouço fiscal está sendo posto à prova. O ministro Fernando Haddad e o presidente Lula também sabem da importância de começar com o pé direito isso, porque se começar estranho, o próprio mercado vai falar, bem,
Tentaram, não deu certo, então isso é juro mais para cima. Mas eu acho, a minha opinião, é que existe espaço para eles avançarem nisso, porque não sou nem eu falando, são as agências de classificação de risco que apontaram que está num bom caminho. Né? Teve uma agência até que melhorou a nota do Brasil no meio desse negócio. Só que assim, entre intenção e gesto, né, tem uma diferença gigantesca. Agora eles têm que mostrar esse serviço. Eu ofereço aí para os telespectadores, para quem nos está ouvindo, né, a seguinte provocação: se você é governo, você vai querer gastar mais esse ano ou no ano eleitoral? Me parece que é mais no ano eleitoral, então eles têm que apertar o cinto agora. E por falar em gastança, né, no meio de todas essas discussões em Brasília, voltaram a falar da reforma administrativa, né, que o governo pode mudar algumas regras, mas só para quem entra nas carreiras a partir de agora. Agora, de qualquer forma, é um governo que vem sendo muito criticado por não cortar gastos, né? E, claro, essa discussão também entra no âmbito da reforma tributária. Eu pergunto, qual que é o trabalho que tem que ser feito para conseguir enxugar as despesas, né? Porque senão não tem sentido, senão vai ter que aumentar imposto lá na frente. Então, a ideia do gasto, né, tem que lembrar o seguinte: primeiro que, assim, ser um governo que corte mais gastos depois de você ter um ministro que nem o Paulo Guedes, teria que ser um governo bastante liberal, que não é o caso de jeito nenhum. Agora é o seguinte, a gente tem que entrar numa discussão que não é simplesmente cortar gasto, é melhorar a eficiência da máquina pública. Isso que é o fundamental, porque cortar por cortar é que nem uma empresa, né? Sai cortando tudo, aí corta até o cafezinho dos funcionários. Não é isso que vai resolver. Não quero dizer que não tem espaço onde cortar na máquina pública, mas a minha preocupação não é quantitativa, a minha preocupação é mais qualitativa. Aonde a gente vai coordenar os esforços propriamente do Estado brasileiro? Esse que é o grande debate, porque senão fica um debate que nunca sobra, sabe? E aí sempre vai cair no aumento de impostos, no final das contas, né? Agora, a gente está num momento muito interessante do Brasil, que depois de a gente ter feito o Plano Real, depois de ter feito uma série de reformas ao longo de tantos anos, né, a gente está tendo a discussão da reforma tributária. E a reforma tributária tem tudo a ver justamente com o tamanho do Estado, né? E isso daí é uma discussão que a gente tem que fazer. Todo mundo está tomando susto com o IVA, né, com o tamanho do imposto do IVA, e tem que tomar susto mesmo. Só que agora a discussão está mais clara. Em relação à reforma administrativa, vai ter que ter. Mas a minha preocupação é muito menos o gasto total, mas a qualidade e o foco do Estado brasileiro para os próximos anos e décadas. Pois é, ainda falando sobre a reforma tributária, né? Você fala sobre o IVA. Nesses últimos dias saiu uma projeção mostrando que o IVA pode chegar a 27%, enquanto que alguns economistas falam que se passar dos 25%, aí seria uma tragédia, enfim, seria uma questão muito complicada. Você concorda com isso também? E o que você espera? Será que essa reforma tributária vai resolver os problemas de base desta área tributária no Brasil? Olha, a reforma tributária, diga-se de passagem, ela está sendo feita de forma bastante lenta no seguinte sentido: ela vai terminar de ser implementada em 2033, ou seja, em 10 anos. Então não dá para saber exatamente todas as alíquotas, né? O estudo feito pelo Bernard Api, que está conduzindo esse processo, né, deixa muito claro que essas alíquotas que eles estão imaginando têm a ver com os dados atuais, mas vai ser feito no final do dia, né, com o que tiver lá em 2033, ou seja, eles vão ver quanto eles arrecadam de impostos, de todos os outros tributos e falar, olha, isso daí vai ter que ser igual o IVA vai ter que ser igual a isso. Então eles não querem aumentar a carga, mas vai ser alto. Agora, sobre o IVA, a questão é o seguinte: nós como brasileiros vamos ter que enfrentar essa questão. A gente vive num país onde você tem puxadinho tributário para tudo que é lado. É uma diminuição de alíquota aqui, é uma região especial econômica acolá, é uma classe de profissionais que não pagam impostos. A gente não vê isso, mas a gente vê uma coisa muito simples. Todo mundo que pega, por exemplo, um manual de IPI, né, para cobrar imposto industrializado, sabe que é um calhamaço de sei lá quantas páginas, 500, 1000 páginas às vezes. Na hora que a gente simplificar,
vai mostrar à luz do dia, né, vai ficar explícito o tamanho da carga tributária no Brasil. E nos preparemos, vai ser elevado, porque tem muito imposto regressivo, tem imposto que é cobrado de forma errada. Só que isso que é interessante, uma hora que isso daí estiver explícito, aí sim a gente começa a ter uma discussão racional, porque hoje em dia fica uma discussão de sombras. A gente o Congresso faz uma medida fiscal, só que aí tem um monte de grupo de pressão no Congresso que fica gerando uma série de exceções. Então, assim, vamos tomar um susto, e eu acho que é bom que a gente tome um susto, porque aí sim a gente começa a ter a discussão. Só que aí que tá, né? Tem muita água para passar embaixo dessa ponte, Thiago. A gente vai ter que ainda debater vários detalhes. Vamos ver se a gente tem sabedoria e calma para conduzir esse debate pensando no projeto de país. É a mesma discussão da reforma administrativa, em alguma medida. A questão não é o gasto em si, mas o projeto que a gente quer. Espero que a gente tenha maturidade enquanto nação para construir uma coisa que seja razoável para todo mundo. Agora, André, o que vem chamando a atenção também, não sei se você concorda, é que os governadores inicialmente ficaram lá olhando a discussão e agora eles começam a entrar no debate porque interessa a todos, né? A gente vê, por exemplo, os governadores do Centro-Oeste prejudicados ou temendo prejuízos com o agronegócio. Aliás, o governador Ronaldo Caiado aqui, em entrevista à Jovem Pan, falou que ele teme o aumento da sonegação porque os impostos vão ser cobrados no destino e não na origem. Hoje tem a bitributação muitas vezes, né? Qual que é a preocupação dos estados? Será que eles topam abrir mão de receita, assim como as prefeituras? Eu acho que não vai ter exatamente uma perder receita. Você tem alguns instrumentos, como o fundo de repartição, e tem que lembrar que o IVA é dual, tem o IBS e o CBS, um é federal, outro estadual e municipal. Agora, o governador Caiado, ele está fazendo o jogo, sem querer ser desrespeitoso, que é esperado de um governador. Ele vai querer trazer maiores benefícios para o próprio Estado. Ele está defendendo os interesses, enfim, dos seus constituintes, né? Dos seus eleitores e da sua população. Sem dúvida nenhuma, é esse o trabalho que se espera dele. Agora, esse pacto federativo, isso que é interessante da reforma tributária. Discutir tributos é discutir política com P maiúsculo. E o que o Caiado está fazendo faz todo sentido dentro dessa discussão de alto nível sobre isso. Agora, existe um pacto federativo que eles vão ter que... Para isso que a gente paga os salários dos políticos, né? Para eles sentarem, discutirem e chegarem numa conclusão a respeito desses fatores. Eu não consigo antecipar se todos vão aceitar, mas eu consigo imaginar, vendo o que tem na proposta da Emenda Constitucional 45 de 2019, que é essa questão da reforma tributária, instrumentos para atenuar eventuais distorções ou perdas de arrecadação. Vale anotar que o agronegócio já está ali previsto um desconto de 40%, né, em tese, pelo menos a princípio, de alguns impostos ligados ao setor. Mas aí que está, agora que vai ser a briga, né? E não é ruim que tenha uma briga. É normal, faz parte do jogo mesmo, mas, de novo, não é? Temos até 2033 para acertar essas arestas. Espero que a gente tenha, agora que começou o jogo, né? Espero que a gente tenha a capacidade, enquanto nação, de construir essa melhoria. Não faz sentido esse sistema tributário do Brasil pedir para ficar na sombra o tempo todo, cheio de puxadinho, não dá mais para... Ninguém aguenta mais isso, temos que superar essa página, que nem a gente superou e enfrentou a inflação também. Agora, André, praticamente a nossa entrevista vai terminando, mas quando a gente vê alguns países que já adotam o IVA, ou quase todos, 150 países que adotam o IVA, o economista no Brasil faz certo ao fazer comparações com outros países ou cada país tem as suas especificidades e o Brasil ainda mais, né? Olha, o Brasil é um país que escolheu dentro da sua Constituinte, por exemplo, criar um sistema único de saúde, né? Isso foi uma decisão política dada as condições sociais que a gente sabe que o Brasil tem. Nem todos os países têm um sistema único de saúde que nem o nosso, não tem um sistema de educação universitária gratuito. Esses são os debates. Eu vou reafirmar aqui, eu acho que a gente precisa ter um SUS e a gente precisa ter universidades gratuitas. Essa é a minha opinião. Agora é o seguinte, o nível de gasto que o Estado brasileiro quer fazer para tentar diminuir as distorções sociais que tem é o debate central. Como a gente resolve isso?
né? Como a gente resolve o país com tanta violência, enfim. Isso daí agora cai na parte tributária. Tá bom, queremos resolver isso, como se resolve outras questões? Então, vai ser muito interessante os próximos anos, porque agora que a gente vai, depois de ter feito todo o esforço da redemocratização em 88, ter criado o Plano Real em 94, ter estabelecido, né, uma série de reformas importantes no Brasil, agora a gente vai entrar na grande discussão, como organizar isso para gerações futuras. E, de novo, não é um debate simples, mas é um debate crucial. A gente tem que fazer isso o mais rápido possível e, de novo, eu tenho fé na capacidade de nós brasileiros em encontrarmos juntos uma solução para isso. E aí que tá, vai ser debate, vai ser discussão, vai ser briga, mas faz parte do jogo. André, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza. Sempre a discussão engrandece, né? Essa questão da economia e os desafios para esse segundo semestre. Muito obrigado mais uma vez pela sua gentileza. Bom trabalho. Eu que agradeço, um abraço a todos da Jovem Pan. Muito obrigado. Conversamos com o economista André Perfeito, falamos sobre reforma tributária, sobre meta fiscal, inflação e outros temas relativos a essa área econômica tão importante, e a gente continua acompanhando todas as informações. A você ouvinte, a você espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Realização Jovem Pan News.